Campeonato Lapense ganha atração à parte. É a estreia do Hernani Brocador na próxima rodada. Vamos ao vídeo? Muito bem, gente. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Obrigado aí desde já pela sua inscrição, se você já se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, ativa o like para você receber os próximos vídeos, os próximos conteúdos. Nós sempre estamos por aqui falando sobre futebol, né? Falando sobre Flamengo e outros times também, tá bom? Se você chegou aqui, por exemplo, por indicação de um amigo, muito obrigado. Você caiu no lugar certo, está no lugar correto, né? Se inscreve aí, comenta e deixa o seu like, claro, para fortalecer aqui o nosso canal. Bom, nesse vídeo em especial a gente vai falar sobre Campeonato Lapense, o campeonato que é hoje um dos maiores, né, se falando em campeonatos do interior da Bahia, né? Nós vamos falar sobre a estreia do Hernani Brocador, o Hernani Vidal de Souza, Hernani Brocador, ex-camisa 9 do Flamengo, teve passagens importantes também por outros times, né, da Série A, inclusive do Campeonato Brasileiro. E a gente vai fazer também aqui um retrospecto, né, do Hernani Brocador, enquanto vestiu a camisa de times da Série A e também camisa de times amadores, né? Inclusive está aqui, ó, uma arte que inclusive não é essa daqui não. Opa, aqui achei. Aqui, ó, Lagoa Grande versus Flamengo. Flamengo versus Lagoa Grande. Teremos aí a estreia, portanto, do Hernani Brocador, né, para essa partida do dia 10. Dia 10 vai cair depois de amanhã, vai cair o quê? Uma quinta-feira, né? Amanhã é 9, né? Estamos gravando esse vídeo na terça, então terça, quarta, quinta. É isso mesmo, estou vendo aqui já no meu calendário, quinta-feira, dia 10. Portanto, nós teremos aí esse jogo para marcar, né, a reestreia, o retorno do Hernani Brocador aos gramados lapenses, lá no estádio Benjamin Fará. Pretendo ir lá acompanhar essa partida aí, o retorno do Hernani Brocador. Bom, eu me lembro que recentemente eu acompanhei uma matéria onde o Hernani, inclusive, né, fez e está fazendo a preparação para se tornar treinador após a sua aposentadoria. E algo talvez fez o Hernani, eu não diria mudar de ideia, mas talvez adiar essa possibilidade. E aí, vindo para Bom Jesus da Lapa, né, ali com os amigos, de repente surgiu esse interesse nesse convite. Talvez, eu vou aqui chutar, talvez, para que o Hernani possa se tornar, inclusive, técnico, quem sabe, do Lagoa Grande nos próximos anos, assim que se aposentar. Quem sabe um título aí do Lapense, né, para que o Hernani possa, de repente, começar a despontar como treinador. Ele já está apto, inclusive, a se tornar treinador amador, hein, gente? De time amador, né, não no profissional ainda, né? O Hernani que, inclusive, revelou que após a sua aposentadoria, ele pretende sim continuar no futebol. Se não for como treinador, comentarista, algo do tipo, ele disse que pretende continuar na área esportiva. Esse é um desejo do ex-camisa 9 do Flamengo. Eu me lembro também que um tempo atrás, o Hernani, a gente vai trazer aqui um panorama, né? Mas o Hernani recentemente esteve no Nacional não, me perdi o nome aqui, inclusive, do nome da equipe que o Hernani defendeu há pouco tempo atrás, né, antes de, inclusive, ficar sem clube, né? O Hernani que, inclusive, nacional mesmo, um time lá um time do Amazonense, né, time do Amazonas. E, portanto, o Hernani, após esse clube, ficou sem time. E a gente vai trazer aqui, inclusive, essa matéria, porque sim, aqui diz o seguinte: o Hernani concluiu a licença B do curso oferecido pela CBF, que lhe acredita, né, que lhe credencia a atuar como técnico em categorias de base. Eu falei que só poderia em times amadores, mas não, em categorias de base, que na verdade não é o profissional ainda.
com a perspectiva, portanto, então, do anúncio da aposentadoria nos próximos anos, né? Nessa ocasião, nessa matéria que foi feita, inclusive, pelo GE, né? O Hernani comentou que estava indeciso ainda sobre o que fazer após abandonar sua carreira, né? Mas ele queria, sim, assumir uma função ligada ao futebol, né? E que surpresas podem reservar aí, né? O Hernani, aparentemente, adiou, né, essa decisão de pendurar as chuteiras, né? De repente, pelo profissional, talvez ele não atue mais, essa é a verdade, talvez ele não atue mais pelo profissional, vestindo aí camisa de grandes times do Brasil, de Série B ou até mesmo de Série A, mas a verdade é que ele vai estrear na próxima quinta, dia 10, pelo Campeonato Lapense. O Campeonato Lapense que ganhou realmente muito destaque esse ano de 2025, após, inclusive, anúncio de que o Hernani iria jogar pelo Lagoa Grande, né? Isso ainda não aconteceu, havia-se a expectativa de que pudesse, inclusive, ser ali no início. Inclusive, o time do Lagoa Grande não está muito bem no campeonato até o momento. A gente vai trazer daqui a pouco a tabela aqui da classificação até esse momento na fase de grupos. O Lagoa Grande não vai bem, é o quarto colocado do seu grupo, com apenas um ponto somado. Ou seja, o Hernani chega aí, quem sabe, também para dar uma reforçada no time, a fim de tentar levar o time até a fase de classificação, né? Com um ponto não é muito favorável ali para quem está pensando em classificação. Então, eu tenho certeza que o Hernani vai chegar aí com essa missão, né? Vai chegar com essa missão de levar o time Lagoa Grande até uma classificação e quem sabe brigar aí na fase mata-mata, chegar como favorito aí aos mata-matas. A gente vai trazer já a classificação aqui, inclusive. Esse ano também a gente vai falar sobre o Campeonato Lapense, porque se tornou, inclusive, um destaque entre os campeonatos do interior da Bahia, né? Com a premiação surpreendente, inclusive, valor. O pessoal esse ano caprichou, inclusive, na premiação aí, a fim de fazer realmente um campeonato para chamar a atenção da região. Nós estamos falando de um campeonato que vem crescendo, né? E esse ano com a premiação recorde de 60 mil, né? 60 mil a premiação, né? Algo que chama bem atenção, né, para as outras regiões, né, que tem os campeonatos também locais. Algo que também chama atenção, né, a presença, obviamente, do Hernani Brocador, ou seja, um jogador que esteve aí atuando em equipes como Sport, Bahia, teve passagem também pelo Grêmio. Você sabia que o Hernani também esteve, inclusive, chegou, inclusive, a ter o nome relacionado e horas depois ele foi cortado, né, ali em meados de 2007 a 2008, quando o Muricy ainda era técnico do São Paulo. O Hernani esteve também entre os relacionados para uma partida enquanto esteve no São Paulo e tendo ali, portanto, o nome cortado, né, horas antes do embarque, horas antes do jogo. E, inclusive, o Hernani não atuou, né, vestindo a camisa tricolor, mas esteve ali sim entre os nomes, treinando com o grupo e tudo mais, mas não foi a um jogo ainda, não chegou a jogar pelo tricolor paulista, né? Na época o Muricy Ramalho era o treinador, o Hernani chegou a estar com o nome ali entre a lista, né, de titulares, ou de relacionados, mas não foi ao jogo, né? Essa informação, inclusive, que eu não sabia. Mas buscando aqui, acabei achando essa informação. Mas enfim, gente, vou trazer mais números aqui, inclusive do Campeonato Lapense, enquanto a gente consegue carregar uma página aqui. Inclusive está pesadíssimo aqui o computador hoje para a gente analisar aqui os números e o retrospecto do Hernani Brocador. Mas eu preparei uma tela aqui, inclusive, né, com a classificação do Campeonato Lapense. Você vai ver a situação, inclusive, do Lagoa Grande, que não é muito favorável nesse momento, né? E, inclusive, agradecer aqui o companheiro Ailton Alegria, né, que faz lá a transmissão
a transmissão do Campeonato Lapense, juntamente com meu colega Marcelo Oliveira também, toda a equipe lá do canal Lapa Esportivo, né? Se você quer assistir o Campeonato Lapense, você pode acessar aí, aqui mesmo no YouTube, canal Lapa Esportivo, né? Sempre um show de transmissão lá com narração do Marcelo, com comentaristas convidados e também com as reportagens lá de Ailton Alegria, né? Bem bacana de acompanhar os meninos lá do Lapa Esportivo. Então, Ailton me passou aqui, né, algumas informações sobre o campeonato lapense. Vou trazer para você aqui agora a tela da classificação, que está assim, ó. Nós temos aí o Grupo A, que tem o Real Formoso, né, como líder do Grupo A, com 6 pontos. Nós temos aí o Nova Brasília com 4 pontos, Vitória com 3, Maravilha com 3 pontos também. Aí vão se classificar os 4 de cada grupo. E o Estrela, nesse momento, é apenas com 1 ponto. O Represa com nenhum ponto somado. E aí o grupo B, que é onde está o time do Hernani Brocador, Lagoa Grande, que é o 4º colocado nesse momento, com apenas 1 ponto somado, né? Ou seja, não venceu ainda na competição o time do Lagoa Grande. Então temos o Inter de Mateus, que é o líder, né? O Casmed é o vice-líder, está inclusive empate aí número de pontos, né? O Carmed e também Casmed e o Inter de Mateus. E também o frigorífico BJL, com 3 pontos, é o 3º colocado, e o Lagoa Grande, como eu citei. Inclusive vai ter um choque direto aí, né? Lagoa Grande, que, portanto, vai receber o Flamengo, na verdade, pega o Lagoa Grande. O Flamengo também precisando vencer, com nenhum ponto somado até o momento. Perdeu 2 partidas, né? Portanto, o time do Flamengo. Tem o São Domingos ali na 5ª colocação, com 1 ponto somado também. Então, teremos um confronto direto. Se houver vitória nesse jogo, obviamente teremos aí uma inversão aí, caso o Flamengo ganhe. Pode ultrapassar, inclusive, o próprio Lagoa Grande. Então, realmente vai ser um jogo aí para chamar a atenção, né? Um jogo muito importante para o Flamengo e também para o Lagoa Grande, que tem que somar pontos para pensar aí numa classificação mais tranquila, né? Então, nós teremos aí, portanto, este jogo Lagoa Grande e Flamengo na próxima quinta-feira, né? São 2 grupos, né? Se você está pensando aí, cadê os outros grupos? Mas são 2 grupos que são, né, que disputam, na verdade, o campeonato lapense. E nesse momento a gente sabe que há uma perspectiva boa, né, em relação ao valor. Como eu disse, a premiação de 96 mil, eu disse 60 aqui, mas na verdade é 96 mil, né? Maior prêmio do interior da Bahia, o Campeonato Lapense, que inclusive é promovido pela Liga Desportiva Lapense e também pela Superintendência de Esporte e Lazer, com apoio, claro, da Prefeitura de Bom Jesus da Lapa. E aí, portanto, oferecendo essa premiação de 96 mil. Acho que antes, sim, era 60 mil, e aí houveram conversas para 96 mil, né, que é o maior prêmio da história, né, do Campeonato Lapense, o maior prêmio do interior da Bahia. Portanto, ainda falando sobre o Hernani Brocador, ele recebeu uma placa no último final de semana, ele foi homenageado lá no estádio, no intervalo do jogo, no Benjamin Fará. O Hernani foi homenageado, né, por sua contribuição ao futebol, né, recebendo ali uma placa em reconhecimento à sua carreira de sucesso, especialmente pela sua passagem enquanto vestia a camisa rubro-negra. Inclusive, na placa, ele está com a camisa do Flamengo, né? Obviamente que é um orgulho, né, gente? Nem toda cidade teve um jogador que saiu, né, dali mesmo com todas as dificuldades impostas nos dias de hoje. Também, antigamente, sempre existiu essa dificuldade de um atleta sair da sua região e chegar a um time, né, da expressão que é o Flamengo. Então, é válido todo o reconhecimento, né? Obviamente que a cidade se orgulha, né, de ter aí o Hernani como alguém que representou ali a cidade de Bom Jesus da Lapa nacionalmente e quem sabe também internacionalmente, né? Não sei se o Hernani chegou a disputar jogos de Libertadores com o Flamengo, mas
fez sim o seu nome, né, e levou o nome de Bom Jesus da Lapa para fora, enquanto esteve lá no Flamengo em 2012 para 2013, ali sendo campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo em 2013. Mas vamos lá falar um pouquinho aqui sobre a história do Hernani Brocador. O nome dele é Hernani Vidal de Souza. Hoje, inclusive, o Hernani completa 39 anos, né? O aniversário dele é 8 de abril. Nasceu em 1986, ou seja, hoje, esse 8 de abril é dia do aniversário dele. Dia do aniversário de Hernani Brocador. Olha só que coincidência, né? Logo hoje, a gente fazendo um vídeo aqui falando sobre o Hernani Brocador. Então, parabéns aí, se esse vídeo chegar até ele, né? Algum familiar, enfim, né? Retransmita aí os parabéns aí ao Hernani Vidal de Souza, o Brocador. O Hernani é atacante, né? Posição de atacante, 1,83 m de altura, né? Inclusive se posiciona muito bem na área, uma impulsão, inclusive quando eu vejo o jogo do Bruno Henrique, lembra muito o Hernani Brocador, né? Ambos não tiveram categoria de base, então ambos saíram da várzea. Então quando eu vejo o Bruno Henrique jogando pelo Flamengo, lembro muito do Hernani Brocador. Bom, ele começou a sua carreira na várzea, né? A gente sabe que saiu de Bom Jesus da Lapa, né? Chegou como júnior ainda no Campeonato Paulista Sub-20 pelo Guarulhos, e aí com 21 anos, né? Não tendo mais tempo em categorias de base, e aí sem ter também como fazer, né, base, passou por testes, obviamente, fez testes no Palmeiras, na Portuguesa, mas foi rejeitado, né? O Hernani começou, portanto, ali, juntamente com outros atletas, testes, então, no Atibaia, né? E logo de cara ele foi, então, surpreendido pelo treinador Eduardo Clara, que, inclusive, pôde, né, trazer algumas realidades, né, que não puderam trazer ali, de repente, melhores condições, melhores imposições, tanto físicas também como habilidades, já que não tiveram categoria de bases, né? E obviamente que isso faz falta hoje para um jogador que quer chegar ao profissional. Mas no final desses testes, né, os jogadores, juntamente com o Hernani, foi aprovado, ele vestiu a camisa 9 do Falcão, e o Hernani, portanto, estreou profissionalmente no dia 3 de junho de 2007. E aí precisou de apenas 72 minutos para balançar as redes pela primeira vez como profissional, marcando o único gol do Atibaia na goleada sofrida por 4-1 para o Itaparirense, né? Em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista, segunda divisão. Como eu tinha dito, o Hernani chamou a atenção, né, do Edson Mendes, o Tupã, olheiro do São Paulo, que foi inclusive observar um volante, né, do time adversário, do Atibaia, e aí viu lá o Hernani, né? O Hernani foi chamado então, e, portanto, brigou ali pela artilharia do torneio, inclusive nesse torneio com 13 gols em 20 jogos. Obviamente que isso chamou a atenção, e após o término do contrato com o Falcão, o Hernani fechou então com o São Paulo ainda em dezembro de 2007, mesmo com a idade acima do permitido, né? O atacante, então, passou um período ali treinando nos juniores do Tricolor Paulista, no início de 2008, ele já estava treinando no profissional, chegou até a ser relacionado pelo técnico Muricy para um jogo pelo Campeonato Paulista, só que ele não chegou a viajar, né, com o elenco, né? Foi cortado momentos antes da partida e não chegou a estrear, né, com a camisa do São Paulo pelo profissional. E aí o Hernani teve, né, contrato por empréstimo com o Rio Preto, a pedido do então treinador do Verdão, da Vila Universitária, e aí o Hernani disputaria o seu primeiro Campeonato Paulista, de fato, né? No entanto, não conseguiu atuar e ficava ali no banco e não entrava, né, não sendo relacionado e cortado. E aí ele retornou, portanto, ao São Paulo, estava emprestado, então São Paulo o emprestou novamente para o Emirados Árabes, e a sua passagem acabou não sendo muito boa também, e aí ele acabou retornando ao São Paulo. Já em 2009, o Hernani foi emprestado para o Toledo, do Paraná, com quem o São Paulo tinha feito uma parceria para disputar ali o Campeonato Paranaense. O Hernani era a quinta opção, mas desde que ele começou a jogar, o time não perdeu, né? Ele foi vice-artilheiro ali com 6 gols, o artilheiro da competição tinha 7, então o Hernani, então, portanto,
conseguiu ter a vice-artilharia ali, quase chegando, empatando a artilharia. O Hernani voltou então para São Paulo em 2010 e aí foi emprestado ao Catanduvense para a disputa então do Campeonato Paulista, segunda divisão, pelo time do Catanduva. Hernani jogou apenas 4 partidas. E ainda em 2010 ele foi emprestado ao Paulista, né, ganhou a Copa Paulista, sendo o artilheiro do time com 10 gols marcados. E aí no ano seguinte, Hernani foi novamente artilheiro do time depois do Campeonato Paulista de 2011. Rescindiu, portanto, o contrato com o São Paulo. E aí, né, deu a sequência na sua carreira, acertando com o Paraná para disputar a Série B. Né, chegou na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e por não ter feito a pré-temporada, estava mal fisicamente. Né, acabou, então, não tendo sequência no Tricolor da Vila. Disputou apenas 16 jogos, 13 como titular e 2 gols apenas marcado. O Hernani veio ter destaque mesmo no Mojimirim. Em 2012, ele transferiu para o Mojimirim, fez a pré-temporada boa e marcou 16 gols em 22 jogos pelo Mojimirim no Campeonato Paulista, tendo ali, portanto, sido vice-artilheiro, inclusive tendo marcado gols mais rápidos, o gol mais rápido do Paulistão, né, em partida válida entre Linense e o Mojimirim pela 15ª rodada, e aí foram exatos 17 segundos, o gol mais rápido do Campeonato Paulista, 17 segundos. E aí, então, em 2012, o Flamengo então, recebeu o Hernani Brocador, né? O Brocador, após a vice-artilharia do Campeonato Paulista de 2012, o Hernani foi contratado pelo Flamengo em maio. E aí, na sua apresentação, o atacante fez questão de agradecer a confiança da diretoria e também da comissão técnica em seu trabalho e recebeu conselhos de Zinho. O Hernani também prometeu se empenhar muito nos treinos, trabalhando sério, para poder honrar as cores do Flamengo. Para quem não sabe, o Hernani é torcedor rubro-negro, né? É torcedor do Flamengo. E aí, portanto, estreou em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Coritiba. Hernani entrou no segundo tempo no titular do Diego Maurício, né? Não me lembro, inclusive, do Diego Maurício, e marcou seu primeiro gol com a camisa rubro-negra e se encantou com a torcida. Em 2013, ele começou a temporada 2013 com o pé direito. Né? Em 19 de janeiro, em estreia flamenguista no Campeonato Carioca, o atacante marcou 2 gols na vitória rubro-negra diante do Quissamã, né? Assumindo aí o papel do camisa 9 do Flamengo. E aí ele, portanto, conquistou ali naquele mesmo ano uma Copa do Brasil, né, que há muito tempo o Flamengo, inclusive, não conquistava. Né? A última tinha sido diante do Vasco ali em 2002, 2005, 2006, na verdade. E então, portanto, em 2013, ele foi o responsável por marcar 7 gols nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. E o Flamengo, portanto, renovou o vínculo com o Hernani. Os rubro-negros, portanto, estudavam aí a compra de 40% dos direitos econômicos, montante que, somado aos 10% adquiridos, né, quando o atleta chegou ao Rio, em junho de 2012, lhes daria metade do atacante. Portanto, só para encurtar aqui, o Hernani ele passou a receber, inclusive, em determinado momento no Flamengo, o triplo do que recebia, cerca de 150 mil, além de luvas e premiações por objetivos alcançados, né? Voltou a marcar contra rivais e, obviamente, que isso, né, dava uma moral retada ali para o Hernani. E aí, como eu disse, o Hernani fez o gol do título da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense, né? 1-0 no dia 27 de novembro. E aí, aos 49 minutos do segundo tempo, o Hernani marcou, né, depois de ter vencido, inclusive, a primeira partida por 1-0. Então, o Flamengo fez 2-0 e sagrou-se campeão da Copa do Brasil. Hernani foi artilheiro da competição com 8 gols. E aí, portanto, ganhou, né, várias premiações ali, como artilheiro da competição, enfim. Só que em 2014, muito em função do ano de 2013, em janeiro de 2014, o Brocador recebeu proposta do Al Jazeera, né, dos Emirados Árabes, e aí, obviamente que os valores, né, obviamente que encantam, e a possibilidade de realmente mudar de vida. Creio que o Hernani ganhou muito dinheiro, inclusive, nesta ida para os Emirados Árabes, né, de 6 milhões de euros, 19 milhões de reais na cotação na época.
O rubro-negro prontamente recusou, né, a oferta, né, do Hernani Brocador. E aí no dia 2 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca, né, diante do Macaé, Hernani fez 4 gols após ficar 2 jogos sem marcar. Terminou aí, portanto, 5-2 para o Flamengo. E aí, portanto, o Brocador gritou, né, inclusive foi gritado para que fosse convocado, inclusive, né, havia naquela época ali uma expectativa do Hernani ser convocado. Novamente o Hernani recebeu proposta, dessa vez de 3,5 milhões de euros, 11,2 milhões, né, do Xangai. E aí o jogador acabou virando dúvida para a partida contra o Emelec. Naquela ocasião, diante do Emelec, Hernani marcou o seu primeiro gol em uma competição continental, ou seja, o Hernani disputou sim Libertadores pelo Flamengo, né? E, portanto, o Al Nassr, né, foi quem contratou o Hernani, né, e o Flamengo acabou aceitando a oferta naquela ocasião, que era de 4,5 milhões de euros, 13,6 milhões de reais naquela época. E aí, portanto, o Al Nassr, da Arábia Saudita, o atacante assinou o contrato de 3 anos com o clube saudita, e ele, portanto, usou a camisa 45 em homenagem aos 45 gols feitos pelo Flamengo, né? E aí marcou o seu primeiro gol pela equipe árabe em jogos oficiais diante do Ager, no dia 30 de novembro, na goleada do seu time por 4-0 pelo Campeonato Saudita. E aí, depois disso, né, em 2015, o Hernani retornou ao Brasil, mas dessa vez para defender o Sport, né? Assinou então com o Sport, e em junho de 11 de junho, em uma noite de autógrafos para os sócios, né, o Hernani, portanto, ficou ali com a camisa 99, né? A expectativa é que usasse a camisa número 99, e ele herdou, na verdade, a camisa 9, que pertencia ao Joelinton, né, negociado para o Hoffenheim. E aí, portanto, o Hernani marcou seus primeiros gols pelo clube no dia 12 de agosto, na derrota de 4-3 para o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O Hernani também teve passagem pelo Bahia no dia 22 de dezembro de 2015, foi anunciado pelo Bahia, né, assinando por 2 anos. No ano de 2016, o principal artilheiro do time na temporada, com 24 gols marcados. Teve uma boa passagem, inclusive, né, e conquistou, inclusive, a Copa do Nordeste, seu primeiro título no clube baiano, né? Ou seja, Hernani teve uma boa passagem também pelo Bahia. Depois esteve ao Grêmio, né, esteve no Grêmio após rescindir o contrato com o Bahia, foi anunciado no Grêmio. Inclusive, eu creio que ele chegou a trabalhar com o Renato Gaúcho. O retorno ao esporte, né, voltou ao esporte depois, 15 de agosto de 2018, né, o Sport, portanto, anunciou o retorno. O Hernani assinou até o fim de 2019. E teve sim boas passagens ali, com 14 gols marcados, sendo fundamental, né, no acesso para a Série A, né? Portanto, foi um dos principais nomes da Série B naquele ano, o Hernani Brocador, né? E, inclusive, durante toda essa passagem aí, né, de 2015 a 2021, né, quando ele voltou ao esporte, o Hernani atuou em 116 partidas e marcou 36 gols pelo Leão. E o Hernani também teve no Confiança, na Confiança ali assinando até o final da Série B. Teve uma boa passagem também. Depois no Limense, em 2022 já, um anúncio como reforço do Limense para a disputa do Campeonato Paulista Série A2. Teve também no Brasiliense, ainda em 2022, né? E assinou o contrato com o Jacaré até o 2023. Depois teve uma breve passagem também pela Portuguesa, onde o Hernani Brocador, né, inclusive, marcou na sua estreia, né? Teve boa passagem também pelo Carajás em 2024. Foi anunciado como o reforço do Carajás. E teve, portanto, ali a sua contribuição na Série B do Campeonato Paraense. E, mais recentemente, né, em 2025, o Hernani anunciado pelo Nacional do Amazonas, né, para a disputa do Campeonato Amazonense 2025. E aí, portanto, né, desde o dia 2 de abril de 2025, o Hernani utilizou as redes sociais para se despedir do clube amazonense. E agora, portanto, estando aí para disputar o Campeonato Lapense com as cores azuis e brancas do time
do time lapense, né, Lagoa Grande. Então, que o Hernani possa fazer aí boas apresentações, possa dar alegria para o torcedor lapense, né, que gosta de assistir futebol, que gosta de acompanhar as partidas, né? Hernani que certamente tem a admiração de todos, né, inclusive dos torcedores não lagoa-grandenses, não sei se esse é o nome que se dá a quem torce para o Lagoa Grande, mas eu creio que tem a admiração de todos, né, os torcedores lapenses e também da região. Né, Flamengo e Lagoa Grande, portanto, né, se enfrentam aí nessa partida de logo mais. Que horas que vai ser a partida? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não estou conseguindo ver aqui não estou conseguindo olhar aqui na tela, né, do computador. Está bem pequeno aqui, às 19h30. 19h30. Inclusive, assista aí lá no... Se você não vai poder ir ao estádio, assista no canal Lapa Esportivo, lá com o Ailton Alegria e também com o Marcelo e toda a turma do canal Lapa Esportivo. Esse jogo que vai ser, sem sombra de dúvidas, muito bacana de acompanhar, né? O retorno do Hernani Brocador aí ao gramado do Benjamin Fará. Então, gente, é isso. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa o seu like aí, comenta, compartilha, né? Deixa aí se você gostou do vídeo, se você gostou desse conteúdo. E a gente vai estar sempre acompanhando aqui também o campeonato lapense, tá bom? Então comenta aí se você tem um preferido, se você torce para alguém, para algum time em especificamente aí do campeonato lapense, tá bom? Muito obrigado a você pela companhia, obrigado pela audiência. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um abraço forte, deixa aí o seu like, comenta, curte, compartilha e compartilha o vídeo aí para os seus amigos. Valeu, galera. Tchau, tchau, até breve.